moças, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que foi muito pedido e que eu concordo que tinha que ser feito, que é de dicas de estudo. Gente do céu, vocês me pediram muito esse vídeo, estou aqui para dar as minhas dicas. Confesso que na escola eu não ia muito bem, mas é porque eu não sabia estudar. Algumas dicas que eu vou dar pra vocês, eu fazia na escola, mas tem outras que eu não fazia, que eu descobri só depois da faculdade. Isso é uma coisa que todos os professores falam, que sua mãe fala, e que é uma coisa, gente, que você vai, confia em mim, que é verdade. É o seguinte, estude todos os dias, nem que você tire, por exemplo, porque, gente, vamos supor, na faculdade a gente tem mais, por exemplo, quando eu estudava na faculdade, eu tinha só 2 matérias por dia. Na escola, às vezes a gente tem 3 matérias por dia, eu não lembro, gente, mas eu acho que era por isso. Então, gente, o que vocês fazem? Você pega essas 3 matérias, essas 2 matérias, quantas matérias você tiver, e estuda o que o professor deu no dia da aula. Faz um resumo. Eu, por exemplo, vivo por resumo. A minha vida é resumo. Então, assim, você tem que também descobrir qual é o jeito melhor de você estudar. Se um jeito melhor de estudar, por exemplo, é ficar fazendo 1 milhão de exercícios de matemática, faz 1 milhão de exercícios de matemática. Se o seu jeito é de resumo, faz resumo. Porque daí, por exemplo, professor de história deu aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Aí beleza, você chega na sua casa, faz um resumo do que ele deu. E vamos supor que o professor de matemática ensinou Bhaskaras. Aí você chega na sua casa e fica tentando Bhaskaras. Tenta, gente, separar pelo menos 1h30 do seu dia. Por exemplo, gente, ó, vamos supor que você chega da sua escola 1h da tarde. Aí você almoça, dá uma descansada. Aí, gente, umas 3 horas, até umas 3, até umas 4h30, você estuda a matéria que foi dada no dia. E depois você fica livre o resto da tarde, à noite, pra você fazer o que você quiser. Por que essa dica, gente? Porque quando você for estudar pra prova, uma semana antes, 2 dias antes, 3 dias antes, eu confesso que eu estudava no dia anterior ou 2 dias anteriores. Mas tudo bem, né? Isso na escola, tá? Na faculdade eu mudei. Aí você já vai estar com vários resumos. A hora que você abrir o seu caderno, você fala, putz, eu lembro do que eu estudei. Então o seu estudo vai ser muito mais rápido, sabe? Você não vai ficar tendo que, tipo, resgatar tudo. E uma outra coisa importantíssima. Quando você estuda no dia, você percebe quais são as suas dúvidas. Que, por exemplo, vamos supor que, eu tô com muita dúvida em Bhaskaras. Ai, meu Deus, não sei fazer Bhaskaras. Na próxima aula do professor, você vai lá e fala, professor, eu tô com dúvidas, você pode me ajudar? Ele, claro que ele vai te ajudar. Então você já percebe as suas dúvidas lá na hora que você estudou no dia. Porque no dia, na semana da prova, sei lá, você já vai saber fazer, entendeu? Você não vai ter mais dúvida. Então a primeira dica é estude diariamente, uma vez, juro pra você, gente, 1h30 do seu dia você consegue estudar. A segunda dica, gente, é você saber se você é uma pessoa diurna ou se você é uma pessoa noturna. Se você é uma pessoa diurna, estude sempre que tiver claro. Porque, gente, eu, Maria Fernanda, não funciono de noite. Eu lembro que quando eu tava estudando, dava 6 horas, eu começava a me dispersar, eu não conseguia mais prestar atenção. Eu preferia, vocês terem uma noção, o quanto eu era uma pessoa diurna, eu preferia, por exemplo, vamos supor que eu entro na escola 7h30 da manhã. Eu acordava 5h30 pra estudar. Uma terceira dica, não estude um dia antes da prova. Tente pelo menos uma semana antes da prova. Porque, gente, você vai, por exemplo, às vezes é muita matéria e você nem sabe, às vezes você não tá entendendo nada da matéria, aí você começa a ficar desesperada porque no dia seguinte tem prova. Eu já fiz isso várias e várias vezes. Teve uma vez que eu tinha uma prova de matemática, eu nunca fui bem em exatas. Eu não sabia absolutamente nada. Meu pai e minha mãe também não entendeu o exercício. No dia seguinte era a prova, não tinha como ninguém me ensinar. Eu lembro que até meus amigos me ajudaram um pouco, assim, de tipo... eu falei assim, gente, alguém me ajuda a resolver essa questão? Só que assim, eu tinha 10 minutos pra eles me ensinarem, sabe? Então eu fui muito mal na prova, porque eu não tinha estudado quando o professor deu a matéria, não tinha tirado a dúvida quando o professor deu a matéria, e eu fui estudar um dia antes. E um dia antes não tinha, Jesus Cristo, não tinha milagre que ia fazer eu saber, ou seja, eu fui super mal na prova. Então, gente, pra não correr esse risco, se você tem alguma dúvida, às vezes seu pai ou sua mãe não consegue responder, porque a gente sério, que nem eu, faz 4 anos, pra mim faz bastante, mas se você for ver, só 4 anos que eu saí da escola. Se alguém começar a me perguntar de Bhaskaras, de logotipo, log, essas coisas, eu não vou saber ajudar, porque eu não lembro, entendeu? Então, às vezes seus pais não sabem, às vezes algum amiguinho seu sabe, ou mesmo que você não tenha mais aula naquela semana com o professor, algum colega seu de escola sabe, aí você tira dúvidas com ele. Então, gente, tenta pelo menos uma semana
estudar com antecedência, ou 4 dias antes, 3 dias antes, mas nunca um dia anterior. O dia anterior é o dia de você revisar a matéria. Porque eu sei também, por exemplo, eu tinha mais de uma prova por dia. Nunca quero uma prova só por dia, era 2 provas por dia, já chegou a ter 3 provas por dia. Então eu realmente tinha que estudar muito antes, porque imagina, um dia antes ter que estudar 3 matérias, ia ser um pouco mais complicado. É isso mesmo. A quarta dica, gente, é estudar com um amigo também. Por exemplo, se você tem muita dificuldade em matemática e seu amigo tem dificuldade em história, e você é boa em história e seu amigo é bom em matemática, por que vocês não estudam juntos? Um sabe a matéria do outro. Então, por exemplo, a gente tá lá estudando o que eu fazia com as minhas amigas na faculdade. Teoria da comunicação a gente sempre estudava junto. Às vezes a gente estudava por Skype, quando não dava pra ficar uma do lado da outra. Então a gente começava a ler os textos, aí era assim, uma lia o texto. Ah, entendi. Aí pegava e explicava pra outra. Ah, legal. Aí fazia o resumo. Então a gente ia indo fazendo assim. Aí você pode fazer a mesma coisa com seu colega. Por exemplo, vamos falar sobre as Bhaskaras. Puta, eu tenho muita dúvida de Bhaskaras. Ó, aí seu colega vai te ensinar, ó, Bhaskaras é assim, assim, assado. Vamos fazer um monte de exercício? Aí vocês pegam os exercícios e ficam fazendo a tarde inteira. História é a mesma coisa. Eu acho que assim, quando é exatas é um pouco mais fácil, né, de estudar com um amigo, mas quando é humanas também dá, porque eu e minhas amigas, a gente estudava muito juntas na faculdade, sério. Você fala assim, olha, Primeira Guerra Mundial, aí você começa a contar tudo que você sabe. Aí quando você vai falando, vocês vão fazendo um resumo juntos. Aí nisso, vocês dois vão ficando com isso na cabeça. Aí a hora que vocês terminarem o resumo, vocês podem ficar relendo o resumo. A sexta dica é pra você aprender 2 vezes, vamos dizer. Se isso dá pra fazer com o seu amigo, melhor ainda. Se não der, dá pra você fazer com a sua mãe, com o seu pai. Já fiz isso com meus pais também, mas eu fazer isso muito mais com a amiga. Qual que é? Você estuda, você faz o seu resumo. Aí, se você quiser fazer com a sua amiga, ela estuda, faz o resumo dela. Aí, o que você pega? Você pega e começa a contar pra pessoa, falar tudo que você estudou. Vamos supor que é a ditadura militar. O que é a ditadura militar? A ditadura militar aconteceu na década não sei o que lá. E você já começa a contar tudo sobre a ditadura militar. A Guerra Fria, conta tudo sobre a Guerra Fria. A queda do muro de Berlim. Aí você conta tudo pra pessoa da queda de muro de Berlim. Aí, se você tá com seus pais, eles podem ficar com o seu resumo e falar assim, que legal. Inclusive, seus pais podem fazer perguntas pra você, pra ver se vocês estão sabendo. E se você estiver com sua amiga, ela vai estar sabendo. A hora que você estiver falando, assim como ela pode estar concordando, ou ela pode, você falar alguma coisa errada, ela pode te corrigir. Ou se ela tem alguma dúvida assim, mas quando que foi o queda do muro de Berlim? Mas quais foram os países envolvidos? Sabe assim? Então é muito legal essa dica, porque você aprende 2 vezes, porque você tá ensinando pra alguém. E até se você estiver com a sua amiga, ela pode fazer perguntas pra você. Eu lembro que amigas minhas faziam perguntas pra mim. E assim como ela pode ver se tá certo ou não. Ou depois, por exemplo, aí porque a gente vai falar sobre história. Aí eu falei a minha parte, aí eu contei pra minha amiga inteira o que é sobre história. Aí é a vez dela me falar, ou seja, eu tô estudando 3 vezes, eu tô falando toda hora do mesmo assunto. Então, gente, eu acho que essas são as dicas principais, assim, essas 6 dicas. Não tem muito que ficar enchendo linguiça aqui pra vocês, então estudar todo dia eu acho que é a principal. Estudar todos os dias, quando for estudar pra prova, pegar dias de antecedência, caso você tiver dúvida, sabe, você pode tirar, que dê tempo pra você tirar suas dúvidas. Descobrir se você é noturno ou diurno, porque se você é noturno, não adianta sua mãe te obrigar, seu pai te obrigar a estudar de tarde, que você não vai funcionar, porque eu conheço gente que não funciona. Eu tinha amigas minhas que preferiam começar a estudar 9 horas da noite e ir até as 2 horas da manhã, do que estudar de tarde. Já eu jamais conseguiria fazer isso. Já eu preferia, por exemplo, estudar a tarde inteira. Aí não deu tempo de estudar a tarde inteira, eu preferia acordar às 6 horas da manhã pra terminar de estudar. Então você precisa descobrir se você é uma pessoa diurna ou se você é uma pessoa noturna. E estudar com o colega, junto com um amigo, ou fazer o seu resumo e dar uma aula pro seu colega, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, pro seu tio, sei lá, e vice-versa. No caso, né, de dar aula pro seu tio, ele só vai, ou do seu pai, pro sua mãe, sei lá, ele só vai poder te fazer perguntas, né, ou corrigir você, porque a hora que ele estiver meio que olhando, que ele vai estar com o resumo na mão. Então, você vai falando, ele vai estar meio que olhando com o resumo na mão, ele pode ver se você tá certa ou não.
Gente, eu espero que tenha dado pra entender, que não tenha ficado confuso. Eu tentei regravar, gente, juro, eu tô há quase 1 hora tentando gravar esse vídeo, porque às vezes eu falo alguma coisa que pode ficar confusa, aí eu volto o vídeo, já começo de novo. Mas eu acho que foram todas essas minhas dicas. São dicas, gente, bobinhas, mas que vocês não têm noção o quanto eu demorei pra descobrir todas essas dicas e pra descobrir o quanto isso funciona comigo. Na faculdade, eu nunca fui de estudar com uma amiga, eu nunca fui de fazer... Eu sempre fui de fazer... Ó, as únicas coisas que eu fazia na escola, resumo, eu estudava um dia antes e... aí, calma aí, deixa eu dar um exemplo pra você, querida. E quando você tá trabalhando aí, vocês não têm noção o que acontecia comigo. Eu estudava de manhã. Teve uma época que eu estava estudando de manhã, foi isso no fim do terceiro ano. No fim do terceiro ano eu estava estudando de manhã, eu trabalhava à tarde e só sobrava à noite pra eu estudar. E eu não funcionava à noite. Só que eu não chegava à noite, tipo assim, 6 horas da tarde, eu chegava do trabalho, 9 da noite, às vezes eu chegava 11 horas em casa. Eu não tinha tempo pra estudar, gente. Era muito horroroso. Aí o que eu tinha que fazer? Estudar muito antes da prova, tipo uma semana antes, ou final de semana antes, acordar de madrugada. Eu acordava, tipo, eu ia pra faculdade 8 horas da manhã, eu acordava às 6h30 pra estudar. E, por exemplo, assim, eu chegava da faculdade, almoçava correndo, porque assim, eu trabalhava no hotel, tinha vezes que eu entrava às 2 horas da tarde e tinha vezes que eu entrava às 4 horas da tarde. Só que eu sempre ia de ônibus. Quando eu entrava às 2 horas da tarde não dava tempo, porque eu morava um pouquinho longe, tinha que pegar 2 ônibus, demorava 2 horas, etc. Quando eu entrava às 4 horas da tarde, eu tinha mais tempinho pra estudar. Então, tipo assim, eu almoçava, nem descansava, já começava a estudar. Então... Gente, juro, é meio corrido, mas assim, eu comecei a ir bem, mesmo trabalhando, mesmo sem tempo, porque eu sabia, tipo, todas essas dicas, sabe? Eu sabia que eu só funcionava de manhã, então eu tinha que arranjar tempo pra estudar de manhã. Eu sabia que se eu estudasse um pouco todos os dias, eu conseguiria saber mais na hora de, tipo, e facilitaria muito pra mim na hora de estudar, se eu começasse a estudar com antecedência também. Então, gente, tem todas essas diquinhas que são bobinhas, mas que vocês não têm noção como fazem diferença. Pra mim, o que eu amava fazer era dar essa aulinha pras minhas amigas e elas dar essa aulinha pra mim. A gente sempre fazia isso, sempre. Por exemplo, se a prova era depois do intervalo, a gente ficava o intervalo inteiro dando uma aula pra outra. Se a prova era na primeira aula, a gente chegava um pouquinho antes pra dar essa aulinha uma pra outra. Então isso era muito importante pra gente, funcionava muito pra gente. Quando a gente não trabalhava, a gente se reunia pra estudar. E quando não dava, a gente fazia por Skype. Então era muito legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu fiz com muito carinho essas dicas pra vocês. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.